Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, qual o sentimento que existe em Herodes de ficar perplexo com as coisas de Deus? Se ouvimos a primeira leitura, e ela é belíssima, do livro de Eclesiastes, mostra como é simples, singela, ordenada todas as coisas que Deus fez, de modo que é possível perceber uma ciência, uma lógica na criação de Deus. Como o sol se levanta, o sol se deita. É assim? Uma geração passa, a outra geração sucede, enquanto a terra, a mesma coisa permanece, sempre a mesma. Então, por que esta perplexidade de Herodes, fazendo um contraponto com este sentimento dele? Veja que Herodes ele tem uma certa curiosidade. Quem é esse homem? Quem é Jesus? Mas uma curiosidade estéril, não é fecunda. Veja, Herodes quer conhecer Jesus para quê? Para ser um homem melhor? Para perceber nele aquela divindade que os seus antepassados quiseram matar, matando os santos inocentes, quando celebramos o mistério da vida, do nascimento de Jesus? Então, Herodes, para reparar o pecado, os pecados, os erros dos seus antepassados, ele queria conhecer Jesus para se redimir, para se receber o perdão de Jesus, será? Então, amados, só que não é para isto que Herodes ele quer encontrar Jesus. Ele então tem um sentimento de perplexidade. Hoje o mundo fica perplexo com o que é natural. É natural rezarmos, ou melhor, com aquele que Deus nos criou, com a criação divina. Deus colocou sua lógica, sua ordem, lá desde o Gênesis. O homem e a mulher, Deus assim criou. Então hoje o mundo está perplexo. Se a família, se a igreja, se nós rezamos, percebamos que há alguns anos atrás, proximamente à Quaresma, fomos tomados de um grande assombro. Os cristãos autênticos, eles ficam então em posição de alerta
e devem se preparar a alma para enfrentar as adversidades do tempo, que hoje são muitas, uma atrás da outra. O ser humano médio, aquele que não está na igreja, ele fica perplexo com a coisa. E ele vai querer buscar coisas para ficar sempre perplexo, surpreso, e vai buscando novidades da moda, novidades que lhe surpreenda, seja nas emoções, das drogas, do prazer, do ter e do poder, como muito bem nos alerta a carta de São João, capítulo 2, versículo 16, 17. Nos diz assim o autor sagrado: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, as luzes, os canhões, os enchimentos do corpo, as harmonizações da face, as plásticas, os cabelos, as modas, e cada vez mais imodesta, a concupiscência da carne nas aventuras, a concupiscência dos olhos na curiosidade, e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Então, amados irmãos e irmãs, esta perplexidade, surpresa, curiosidade de Herodes não é para encontrar a redenção de sua vida, a cura da sua alma, o perdão dos seus pecados, a redenção eterna, a vida eterna, mas para edificar ainda mais o seu reino terreno, querendo perseguir e matar nosso Senhor, como assim fez assumidamente no Evangelho de hoje. Eu matei João, diz ele. Eu mandei, na verdade, né? Pior ainda, não, covarde. Mandei matar, degolar João. Então, amados irmãos e irmãs, este é o espírito mundano que na carta de São João nós acabamos de citar. Como nós podemos nos proteger destas três tentações que nós acabamos de ouvir? A concupiscência da carne, né? Tudo que nos leva a esta perplexidade, surpresa emotiva que o mundo busca, os olhos, e também a soberba da vida, que é a vaidade frívola. Como nós podemos nos proteger, nos guardar? Precisamos, amados, então, termos a piedade de buscarmos o aprisco verdadeiro do bom pastor, que é Cristo, em minha paróquia, em minha comunidade, na vida sacramental. Cuidado com as novidades, com as vãs reuniões, sem a igreja, sem a hierarquia da igreja, sem obediência aos sacramentos. Isso tudo, amados, é o estado da alma que nós precisamos buscar, a princípio, para participarmos da Santa Missa. Trago então o antídoto para este mal, que nos faz recordar a Santa Igreja nas verdadeiras disposições para participarmos do santo sacrifício da missa. E creio que Teresa d'Ávila, ela diz que mais vale uma missa em vida, bem rezada, nós nos oferecemos como sacrifício, no próprio sacrifício do altar, do que 1000 missas depois da vida. São João Eudes disse
que para celebrar ou participar dignamente em uma missa eram necessárias 3 eternidades. Se a gente acha infinitamente grande uma eternidade e estamos buscando ela, São João Eudes sai com essa. São 3. Uma para preparar, minha Nossa Senhora. Uma eternidade para me preparar para uma Santa Missa. Outra para celebrá-la ou agradecer ou assisti-la, no caso do presidente ou da Assembleia, e uma outra para agradecer. Os pais de Santa Teresinha, que neste domingo vamos iniciar o Tríduo. Vamos rezar a missa de preceito dominical, iniciando o Tríduo da Santa Querida Santa das Rosas. Os seus pais faziam, eles viviam isso. Eles iam a 2 missas dominicais, uma para participar e uma outra para agradecer aquela que eles participaram. Então eles tinham um programa de vida dominical que o documento de Aparecida cita, Pastoral do Domingo. Então, minha disposição no domingo não é dormir até tarde, não é almoçar na casa dos parentes e também dormir até, como diz a gata minha avó, até a gata miar, né? Não. Nossa disposição dominical deve ser participar da Santa Missa e colocar a minha pastoral em movimento para trabalhar. E o nosso ofício é divino, é rezar. Então, assim diziam os pais de Santa Teresinha. E as principais disposições são 2, externas e internas. Para o padre consiste em seguir perfeitamente as rubricas e cerimônias que a Igreja prescreve. E para o fiel consiste no respeito, modéstia e atenção com que deve assistir, participar a ela. Então, amados, estar de joelhos durante a consagração, olhar para o altar como Santa Margarida Alacoque olhava para o altar e via a cruz e as velas. E para a cruz ela lembrava que a missa é sacrifício. E para as velas lembrava que era ela que deveria se consumir na paixão de nosso Senhor Jesus. Disposições externas. E ainda outras que são importantíssimas, que é o jejum eucarístico. Antes de 1 hora da missa, nada comer, a não ser água e, se preciso, se você estiver doente, o seu medicamento. Líquido nenhum, 1 hora antes da Santa Missa. E isto vale lembrar para as nossas quermesses, em nossas festas. É importantíssimo que nos guardemos no jejum. A comida não vai fugir das panelas. Sim ou não? Vai? Não, vai ficar lá. Ah, pai, mas tem um pessoal, os granitos, o povo vai comer tudo, depois não tem mais nada da quermesse. Guarda, fecha as panelas. Deu certeza que vai vender do mesmo jeito depois da Santa Missa. Bom? Isso é o que nos prescreve a Santa Igreja. Depois, as atitudes internas. A melhor de todas é identificar-se com Jesus Cristo, que se imola no altar. Pensar na paixão de nosso Senhor. Oferecê-lo a Deus, como rezamos no texto da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço
corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E depois, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Existe piedade maior do que essa? Belíssima piedade que nos faz então entender o oferecimento de nosso Senhor Jesus na Santa Missa. Oferecê-lo a Deus, Pai, e também oferecer-se nele, com ele e por ele, como rezamos, com o Padre. Ele eleva o corpo e o sangue de Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esta é a hora de pedir-lhe que nos transforme em pão, pão transformado no corpo, para sermos no corpo de Cristo, para sermos alimento de nossos irmãos por meio de nossa entrega total pela caridade. União íntima com Maria junto à cruz, com João Evangelista junto à cruz, o discípulo amado, com o Padre celebrante, que para nós é o novo Cristo na terra, e união com todas as missas que são celebradas no mundo inteiro. São as disposições externas e internas que, amados irmãos e irmãs, nos protege da perplexidade, curiosidade do mundo ao querer ver Jesus com a curiosidade estéril, somente para nutrir aquele afeto superficial de dizer: hoje eu já estou missado, acabou, ainda bem. Meu Deus, os santos, como o Santo Padre Pio de Pietrelcina diz que o mundo pode existir sem o sol, mas não pode existir sem a Santa Missa, porque se não fosse o sacrifício de Cristo a sustentar as iniquidades deste mundo, já teria ruído, porque enquanto estou aqui rezando esta Santa Missa, em um outro lugar do mundo tem um outro padre, em outro lugar, de modo que, se formos observar, a missa no mundo, ela é celebrada ininterruptamente. Sempre tem um padre, durante as 24 horas do dia, no mundo inteiro, rezando a Santa Missa. Que possamos, amados irmãos e irmãs, viver, nutrir-nos dos efeitos da Santa Eucaristia, que é aplacar a ira de Deus contra as iniquidades do mundo e, principalmente, a nossa conversão e o fortalecimento contra os pecados. Alimentando-nos de nosso Senhor Jesus Cristo, estando devidamente preparados, possamos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento do altar, na consagração que nós nos preparamos, onde serão transformados pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo. Realmente, verdadeiramente, Jesus, Ele está entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,